Mateus capítulo 6, eu vou ler com vocês. A leitura é um pouco extensa, então eu já vou de antemão ler a partir do versículo 19. Diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro. Repita comigo: ou há de odiar a um, ou há de amar o outro. Não podeis servir a Deus e nem a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos, ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? As coisas listadas antes. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Fecha os teus olhos, vamos agradecer só mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida, que o Senhor Espírito Santo possa falar mais uma vez aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado. Ó Deus, que o Senhor tome a primazia deste culto. Tudo é para ti, Senhor. Não é nada sobre nós. Nós não queremos essa glória, mas damos essa glória para o Senhor, e essa honra. Somos meros mortais convidados à tua graça, Senhor. Que tão somente o teu nome seja o primeiro aqui nesse lugar, ó Pai. Que caia por terra toda a vaidade, que caia por terra todo o achismo, todo o ego, e que o Senhor receba a glória mais uma vez, ó Pai, te pedimos. Que Senhor, Satanás não venha roubar a semente que tem sido sempre lançada em nossos corações a partir desse púlpito, mas seja resistido, assim como o anjo disse, que o Senhor o resista, ou que o Senhor o repreenda, no nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, já foi ministrado aqui muitas vezes esse texto, já foi falado aqui, não é nada muito novo, como diz o nosso pastor Rani São Paulo, arroz com feijão bem temperado. Está aqui, irmãos, a continuidade das bem-aventuranças de Jesus, que a partir do capítulo 5, ele vem listando uma série de ensinamentos. Uma série de ensinamentos muito importantes para a nossa trajetória cristã. Se tem um ponto das Escrituras onde a gente pode mais se atentar, é a partir de Mateus capítulo 5. Quando Jesus ele começa a listar as bem-aventuranças. O que é um bem-aventurado? É um feliz. Homem feliz, pessoa feliz, é aquela que é bem-aventurada. Quando ele fala das bem-aventuranças, ele está falando das grandezas dos céus.
E a partir disso, Jesus traz uma série de ensinamentos a respeito do que os seus discípulos deveriam se atentar. Ele fala sobre oração, ele fala sobre o jejum. Eu só estou contextualizando. E a partir do capítulo 6, ele dá uma continuidade. E no verso 19 até o verso 34, Jesus traz um ensinamento que a gente também deve trazer para a nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida. O que ele fala aqui é exatamente o que devemos sempre nos lembrar. O que Jesus trata aqui, fala-se do objetivo da nossa vida. Jesus, a partir do versículo 19, ele traz um paradoxo entre os tesouros dos céus e os tesouros da terra. Jesus aqui, ele traça duas vias da vida. A primeira, que está em conformidade com a eternidade, e a segunda, que está em conformidade com uma vida passageira. Quando ele abre e diz, existem dois tesouros, ele está traçando duas vias. Porque ou o ser humano passa a sua vida se voltando a coisas passageiras, ou o ser humano passa a sua vida buscando por coisas espirituais. Não há como nós vivermos nestas duas vias. Ou fará para nós sentido a busca pela eternidade, ou fará para nós sentido a busca por uma vida passageira. É o que Jesus está nos dizendo aqui. Depois que ele lista isso tudo, ele vem falando, mas buscai primeiro. E todas estas coisas, isso só lá no final. Todas essas coisas, quais coisas? Essas coisas que ele vem falando, que fazem parte das bem-aventuranças dele. Que nós não podemos nos esquecer. Devemos sempre trazer à memória. Sabe aquele texto? Traz à memória aquilo que nos traz esperança. Ele está falando disso. Qual é a vida que traz a esperança para o ser humano, se não for a vida eterna? Qual é a vida que faz sentido para aqueles que buscam o Senhor, se não a vida eterna? Esperança, que esperança? Se olharmos para essa vida, como diz a palavra do Senhor, somos os mais miseráveis dentre os homens. Se esperarmos de Deus só nesta vida, é uma via. Então nós andamos aqui com a nossa mente fora daqui. É o que Paulo tentou encaixar na vida dos irmãos, dos gentios convertidos, dos judeus convertidos, deixando claro a partir da sua carta aos Colossenses. Depois que nós ressuscitamos com Cristo, não existe outra prioridade a não ser aquilo que é do alto. Vocês não mais andarão segundo uma ótica terrena. Vocês não são cidadãos da terra. A mentalidade que devemos ter é a partir da eternidade. E onde foi que Paulo foi ensinado, senão pelo próprio Deus? Aquele que acessou o terceiro céu, e assim ele disse. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito ouvir. Foi arrebatado, ele disse, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Se homem não era lícito ouvir, porque ele, sendo homem, ouviu. Então Paulo viu, Paulo teve o almejo, Paulo entrou em uma dimensão que está fora da nossa realidade. Paulo viu o que Jesus está citando aqui agora, a partir do verso 19. Tesouros dos céus. Você acha que por que esse homem disse, eu não tenho mais a minha vida como preciosa? Ele viu uma vida que era mais preciosa do que a vida que ele levava. Como que o ser humano vai chegar a essa ótica de que a vida na terra não tem mais prazer? Não há mais satisfação, Dilson, eu viver segundo essas coisas.
Como é, se não experimentando o que não é dessa realidade? É o que Jesus está começando a dizer. E ele começa numa negação, a partir do verso 19. Não ajuntem tesouros na terra. Eu quero já deixar claro que Jesus não está falando que é proibido conquistar. Jesus não está dizendo que é proibido ter tesouros. A palavra não é essa. A palavra é não ajuntem. Não é não tenham. É diferente. Ajuntar, o sentido original para ajuntar é acúmulo. Jesus está falando de acumular e não de obter. Então a gente precisa entender o que Jesus está falando. Não acumulem tesouros na terra. E quem acumula gasta tempo, esforço e dedicação. É como se alguém, como estava explicado pelo próprio Jesus em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 15. Ele fala de um homem que tinha muitas herdades. De repente esse homem olha, nossa, eu posso ter mais herdades. Eu posso estocar mais coisas. Esse homem alarga a sua tenda, cria-se mais estoques e diz, eu vou acumular. E no final eu vou dizer para minha alma, alma, descansa. Depois Jesus vem no final e diz, ó louco, e se hoje te pedirem a tua alma, para que te serviram estas palmas? Jesus está orientando que o sentido da vida não está nesta vida que estamos. O sentido desta vida está além, irmão, do que a gente pode pensar ou imaginar. Não acumulem, não percam tempo. Jesus não está falando, não se dediquem ao ponto de você não ser concursado, não trabalhar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, não coloque a expectativa da sua vida em coisas que passam. Existem pessoas que gastam tempo, dinheiro, se dedicam, se esguelam por uma vida passageira porque está apegado. Jesus está falando a respeito de nós supervalorizarmos as coisas da terra. Colocarmos as coisas da terra como prioridade. Aí a gente falha, Dirã. Porque se você tentar comparar os tesouros dos céus com os tesouros da terra, não é compatível. E Jesus explica, por que eu não posso acumular, perder meu tempo, colocando a minha expectativa e a minha esperança numa vida passageira, ou em coisas que hão de passar? Justamente por isso, nada do que temos em nossas mãos irá prevalecer até o final. Tudo que possuímos, casa, bens, bijuterias, roupas, tudo isso vai se deteriorar, irmãos. E existem pessoas que passam mal, que têm dor de cabeça, que ficam enfermas por coisas que passam, mas não adoecem pela eternidade. Não perde o fôlego pela eternidade, mas perde o fôlego por uma vida que passa. Se eu não conquistar, eu não vivo. Se eu não entrar nessa porta de emprego, eu não vivo. Se eu não conquistar essa patente, eu não vivo. Se eu não conquistar essa faculdade, eu não vivo. Não, eu só vou viver. Isso é depositar a vida numa vida passageira. Ou melhor, depositar o coração numa vida passageira. Para onde nós iremos, irmãos? Entraremos com o que possuímos em nossas mãos? Jesus está começando a trazer esse ensinamento. Jesus está falando de um materialismo que está em contraste com a espiritualidade. Não é errado ter bens, mas é errado ser materialista. Porque geralmente quem é materialista supervaloriza as coisas mais do que aquilo que é espiritual. E coloca o que é material superior à espiritualidade. E aí é onde o Senhor, Ele é colocado de lado. Você está aqui, irmãos? Não é não possua, é a maneira como a gente está possuindo é que não está agradando Ele. A maneira como eu lido com o que eu conquisto é que não agrada a Ele.
Se for para conquistar dessa forma, no verso 19, não acumulem, não perca tempo, não faça isso. Não é não conquistar, é não acumular. Tempo, esforço e dedicação. Depositar a sua esperança numa vida passageira. E o coração está grande, está materialista. Não cabe Deus dentro desse coração. É só coisas, é só bens. Eu tenho que ter para eu ser feliz. Eu tenho que ter, porque o real sentido da vida está em ter. E a gente vai ver que não é. Porque tem muita gente que tem muita coisa e está adoecendo, irmãos. Amém? Jesus começa com uma negação e ele coloca 3 coisas nesta vida que fazem desta vida uma vida passageira. Ele fala, é onde a traça corrói, e a traça ela estava nos tecidos. Por que Jesus fala sobre isso? Porque naquele tempo, roupa para aqueles irmãos daquele contexto era coisa de muito valor. Então Jesus está sabendo o que ele está ensinando. Quando ele diz que a traça tudo corrói, ele está combatendo a pessoa que tem uma mentalidade materialista, que se gaba com as vestimentas que tem. Jesus vem e fala, o que você possui no seu corpo vai passar. Se o que você possui não passar, você passa, sua pele envelhece. Coração um dia vai parar de bater. Jesus está tratando literalmente no senso de como estamos lidando com as coisas. Aonde a traça corrói, a ferrugem consome os metais. Aquilo que eles confeccionavam naquela época. Jesus falando que vocês possuem, o que vocês estão elaborando, vai passar um dia. A ferrugem há de corroer. Onde você não vê uma ferrugem hoje, irmão? Pingou uma gota d'água, acabou. Deixa seu carro pegando sol e chuva o tempo inteiro, e você vai ver que em cima dele vai começar a descascar. E conforme o tempo for passando, isso vai se deteriorar, porque a ferrugem consome o metal. Vai passar. Repita para o seu irmão, o que temos vai passar. A gente querendo ou não. Aonde os ladrões minam essa terra depois que foi submetida à vaidade, acabou, irmãos. O ladrão vem, você passa, tem avenida aí que você passa com o teu celular e daqui a pouco o rapaz perdeu. Perdeu o quê? Passa tudo. Você não sabe. É uma terra que está sujeita às atrocidades do tempo. Mas existia um contexto para o ladrão, porque aqui ele fala que o ladrão mina, os ladrões minam e roubam. Roubar é escavar, porque naquele tempo a casa era rejuntada com barro, ou formada, a parede era esculpida pelo barro, e os ladrões daquele tempo eram maliciosos, Adriano. Eles escavavam até a mão atravessar a parede da casa. É esse o sentido que Jesus está falando. Aqui os ladrões minam, aqui os ladrões roubam. Então nesta vida tudo vai passar, e se não passar você vai perder por alguém. É o que Jesus está explicando, vai passar. Nós querendo ou não, vai passar. Essa vida terrena, ela vai passar. Então não vale a pena, ô louco. E se hoje te pedirem a tua alma, é no que você tem depositado a sua vida. Qual é a sua ótica? Existem pessoas que, pela dedicação ao trabalho, perdem o zelo pela família. Não tem tempo para os filhos, não tem tempo nem para cuidar da própria saúde. Sabe o que é isso? Supervalorizar as coisas que passam e não priorizar as coisas úteis que devem permanecer. Quantos pais, se parar para ouvir, compram a felicidade até dos filhos com presente por causa da ausência. Gasta tempo, dedicação, esforço por uma vida que passa, não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos. Como se essa vida literalmente importasse. Não importa, irmãos.
Se importasse tanto, tudo que nós tivéssemos aqui nós levaríamos. Por que essa preocupação toda? Porque essa inquietação toda por essa vida que vai passar. Vou lembrar de novo você, não estou falando de possuir, estou falando de você acumular. Colocar a tua esperança numa vida passageira. Não faça isso. Jesus então vem e faz a afirmativa. Mas ajuntai. Quando Jesus inicia o verso 20, ele está em contraste com o verso 19. Em contrapartida, ajuntem, gaste tempo, esforço e dedicação nos tesouros dos céus. Onde nem a traça nem a ferrugem corroem ou consomem, onde os ladrões não entram, não roubam. Mas talvez você fale, eu não estou entendendo isso aqui, Miquel. Para a gente entender, a gente tem que se fazer uma pergunta. Como eu ajunto tesouros nos céus? Que aí a gente vai entender o porquê que não devemos ajuntar tesouros na terra. Porque quando nós vamos eu vou precisar pegar só um texto paralelo ao Mateus capítulo 6. Eu vou ter que ir para a primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 17 até o 19. 17, 18, 19, a gente vai ver Paulo dando uma explicação que vai fazer com que a gente entenda o que Jesus afirma no versículo 20. Que tipo de tesouros são esses nos céus? Ou como eu vou adquirir esses tesouros nos céus? Essa é a melhor pergunta. Eu vi a tradução da King James, ela é muito boa para explicar as coisas, e às vezes eu gosto de pegá-la. E eu anotei aqui o versículo 17 até o verso 19, diz assim: ordena aos que são ricos no presente mundo, no presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeito. Orienta-os a praticarem o bem e que sejam ricos em boas obras. É pecado ser rico? É errado ser rico? Então o que Jesus está explicando? A maneira como eu lido com o que eu estou nas minhas mãos. Jesus está nos explicando que Paulo acabou de se orientar aqui a Timóteo na sua carta. Paulo está trazendo uma ênfase, que o que eu possuo em minhas mãos tem uma linguagem espiritual. Sou eu que ignoro. Por que que muitos ricos na terra são pobres dos céus? Porque a maneira como eles lidam com as riquezas que eles possuem, anulam, eles supervalorizam aquilo que é material ao ponto deles não atingir a expectativa espiritual. Então o que nós temos tem uma linguagem espiritual. E a partir de como eu administro o que eu tenho em minhas mãos, vai dizer o que eu vou possuir após a minha morte. Porque é o que Paulo está explicando, e a gente vai voltar novamente depois. Orienta-os que pratiquem o bem e que sejam ricos em boas obras, sensíveis, solidários e generosos. Aí ele vem e explica a gente. Desta maneira, acumularão. Você está ouvindo isso aqui, irmão? Isso aqui é só para o rico? Não é porque o rico é o exemplo que isso aqui é só para o rico. Isso aqui é para todos os homens e mulheres, independente da classe social. Ele está falando de uma ótica espiritual. Diz para o seu irmão que nós temos em nossas mãos tem uma linguagem espiritual. O que eu tenho nas minhas mãos ou me fará tomar posse do que tem no reino, ou me fará ser um pobre lá dentro.
Dessa maneira acumularão um valioso tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir. Que era que há de vir é essa? E assim alcançarão a verdadeira vida. Que era que há de vir é essa, pastor Ivani? Paulo está surtando? Paulo está orientando, diga a eles que não depositem a sua vida na incerteza das riquezas. É o que Jesus está dizendo no verso 20 do capítulo 6. Saibam como lidar com as riquezas que estão nas suas mãos. Porque as riquezas que estão nas nossas mãos têm uma linguagem espiritual. É isso que ele está dizendo. E como é que eu faço isso? Que pratiquem o bem. Que pratiquem o bem. E como se dar o praticar o bem? Ele está falando de boas obras. Quando ele diz a respeito de boas obras, ele está dizendo que Deus está avaliando o nível da minha espiritualidade. É isso que Paulo está esclarecendo. Deus está vendo o nível da minha espiritualidade no que eu estou entregando. Deus está avaliando, está olhando e observando. E como é que essas boas obras, Miquelis, elas se dão? A primeira coisa que ele lista depois que ele fala das boas obras é sensibilidade. Depois ele diz solidariedade. Depois ele diz generosidade. Por que que muitas pessoas estão falidas na eternidade? Vão entrar e não vão possuir nada lá dentro. Porque não são sensíveis. A gente não é sensível nas coisas, a gente não é sensível nas coisas mínimas, Vinícius. Existem pessoas que conseguem entrar dentro de um restaurante, comer e ver alguém virando lixo e virar as costas. Quando não, dá um bico. Sai daqui, miserável. Nos falta sensibilidade. Seremos pobres no reino dos céus. Jesus é contra a riqueza, irmãos. Jesus é contra o rico. Jesus é contra a maneira como o rico se posiciona com as riquezas na mão. Ele é contra a maneira como a gente lida com o que a gente possui na mão. Isso tem uma linguagem espiritual, eu vou repetir isso até você entender. O que a gente traz tem uma linguagem espiritual disso. Nos falta senso, nos falta sensibilidade. Aí as obras que a gente produz diante de Deus não refletem na nossa espiritualidade. Jesus olhou na carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, ele olha para a igreja e ele diz, essa igreja diz, eu sou rica, não preciso de mais nada. Uma igreja, você acha que essa igreja de Laodiceia não tinha estrutura? Você acha que essa igreja na cidade de Laodiceia não possuía coisas, pastor Ivani? A Bíblia diz que o centro de Laodiceia, ali naquela cidade, era um dos centros, um dos lugares mais remunerados da época. Tinha até banco, 24 horas. Era uma cidade onde tinha os melhores tecidos. Aí Deus olha para ela, e é Jesus em Apocalipse. Jesus olha para ela e diz assim, você diz que é rica, e bate no peito, rico sou, não dependo de mais nada. Jesus olha, pelo que eu estou vendo, o que as tuas obras estão produzindo, de espiritualidade vocês não têm nada. Pobres, nus e miseráveis. Jesus está chamando uma igreja de miserável, irmãos. Que tipo de pobreza que Jesus está requerendo dessa igreja? Obras, resultado de sensibilidade, que vai gerar generosidade e solidariedade.
Como é, irmãos, que Deus hoje, nesse tempo, vai medir o nível da minha solidariedade e generosidade? É quando Ele vai meter a mão aonde? Você sabe aonde, né? Quer ver Deus medir a nossa generosidade, saber se estamos presos nessa vida, ou se a nossa vida, ou se a nossa mente está ligada a tesouros da eternidade? É quando Ele mexer com a nossa conta bancária. É quando Ele fizer nós tirarmos do que temos para o outro. Porque a única maneira de mexer na minha solidariedade e medir a minha generosidade é me fazer repartir o que eu tenho com quem está do meu lado. Quer medir um rico para com Deus? É ver o nível da sua generosidade. Esse sim é um homem espiritual. A maneira como ele lida, como ele se sensibiliza. Porque a generosidade não está em dar. A generosidade está em como eu estou dando. A generosidade é fruto da sensibilidade. Sou eu olhar para alguém e não ter como não me compadecer dela. Não tem como eu olhar alguém e eu não ter que ajudar. Eu vou falar algo aqui que eu passei, tem muito tempo isso. Se você crê, amém. Se você não crê, glória a Deus também por isso. Mas eu acredito que isso vai te servir. Não foi uma coisa exagerada não, mas nesse dia, hoje, com o entendimento que eu tenho, eu vi que Deus estava provando o nível da minha espiritualidade. E quer ver Ele medir, eu vou repetir de novo, quer ver Ele medir a nossa espiritualidade, é ver o quanto somos generosos. Se a minha fala não te induzir a alguma coisa, olha para a viúva e para o rico que dava. E você vai ver que o que Jesus estava falando é sobre espiritualidade. Uma vez eu estava sentado com a Lindaiá com R$50 no meu bolso, aquele do açaí. Sentado lá na Praça do Gouveia. Para quem sabe, o Gouveia tem um valão ali que corre. Existe uma praça, não estou falando a Praça do Big não, a outra, para quem mora próximo ali, uma que é bem mais para o lado do campo do Gouveia em si. E a gente sentado ali conversando, eu e Lindaiá. Aquela conversa, aquele namoro de crente, conversando já sobre a vida, namorando na praça. De repente, Lindaiá continuou conversando comigo e eu parei, porque passou uma senhora lá do outro lado do rio. E essa senhora, ela estava com um carrinho cheio de coisas entulhadas. E o Senhor me fez lembrar isso hoje. Uma coisa mínima, mas talvez isso te sirva para alguma coisa. Não estou fugindo da mensagem, não. Tesouros no céu são medidos pelo nível da nossa espiritualidade em ações na terra, tá, irmãos? As ações que a gente toma aqui em solidariedade e generosidade tem uma linguagem na espiritualidade. Amém? Eu olhando para ela, ela passando lá do outro lado, eu parei, olhei assim, e a Lindaiá olhou para mim e falou assim: o que foi, amor? Falei, de primeiro eu falei, nada não. Ela, não, fala, o que foi? Aquela senhora lá do outro lado. Ela, o que tem? Fala logo. A mulher já, vamos, fala logo. A mulher é mais para frente do que o homem nessa coisa. Fala logo, cara. Falei, calma, deixa eu respirar ainda. Aí eu falei para ela, o Senhor está falando para eu pegar esse dinheiro que eu estou aqui agora, atravessar o rio e dar para aquela senhora lá do outro lado. Ela, se é isso, então vamos embora. Quer saber a prova da pessoa para estar do seu lado? É a maneira como ela olha para o mesmo alvo que você olha. Ela poderia muito bem, Bruno, chegar para mim e falar, isso é da tua carne, Miquel. Ela, não, se o Senhor está falando, então vamos embora atravessar esse rio. Vai a gente correr atrás da véia. A gente correu atrás da senhora, corremos. Ninguém sabia onde estava aquela senhora. Ela entrou numa rua, quando entramos na rua, depois de um tempo fomos correndo. Irmãos, ela estava devagar, a gente conseguiria alcançar ela. Eu falei, não é possível, Lindaiá, a gente está maluco, a gente saiu perguntando para todo mundo, vocês viram a senhora aqui? Ninguém, todo mundo, não, você viu uma senhora com um carrinho? Não é possível que você não viu uma senhora com um carrinho aqui. Aleluia.
Nós procuramos e não achamos aquela senhora, irmãos. Só a gente viu. Até hoje eu me pergunto, o que foi aquilo? O Senhor estava provando o nível da minha espiritualidade, pastor Ivani. A nossa espiritualidade, ela é medida com aquilo que nós temos em nossas mãos. Se somos generosos, se somos solidários. Quer saber se você é um homem fervoroso, se a eternidade está no teu alvo? É a maneira como você lida com os outros, com o que você possui nas suas mãos. Por isso existem pessoas pobres, porque passam a sua vida só em querer ter e pisam em outras pessoas. E mal elas sabem que Deus está medindo a sua espiritualidade. Dessa maneira, olha só como ele diz, dessa maneira vocês acumularão um tesouro nos céus, lá ninguém rouba nada. Nos falta sensibilidade, irmãos. Sensibilidade para quê? Para agirmos com solidariedade. É isso que nos falta. Pergunta para o seu irmão, quando foi que você foi generoso? E se Deus hoje passasse o crino aqui, para quem veio na sexta-feira, se Deus hoje julgássemos o nível da nossa espiritualidade, será que Ele encontraria generosidade nos nossos corações? Ou Ele chegaria e olhava, olha Miqueias, olha como me adora, mas é falido, é pobre, cego e nu. Compre de mim. Olha Jesus dizendo, pega o que eu tenho, o meu colírio, coloca nos teus olhos, você está cego. Porque eu estou cego, porque eu acho que o que eu possuo é literalmente um tesouro para Deus. E não é o que eu possuo, é a maneira como eu estou lidando. É que diz para Deus, esse é rico e esse é pobre. Por que aquela viúva ofertou mais do que aqueles homens? Não é possível que 2 moedas pesem muito mais do que ouro. Não é possível, irmãos. Jesus olhou e falou, quem deu a maior oferta? Jesus passou o crivo aí, diz assim, ó. Ela teve uma linguagem espiritual. Esses homens não, são materialistas e consumistas. São cegos. Não sabem o que estão fazendo. Amém? Mais uma vez eu vou dizer, Deus não é contra os ricos e nem contra as riquezas. Depois você lê em casa, Eclesiastes capítulo 5, do verso 10 ao verso 19. E você vai ver que Deus, ele se importa em nos abençoar. Ele fica irado quando Ele nos dá a coisa e a gente não sabe como administrar. Aí Ele fica irado. Aí Ele escreveu Deuteronômios e falou, e disse para os homens, olha, para o seu povo, não se esqueçam de havendo tu comido, tu bebido, e te alargares as tendas, e eu abençoar os teus celeiros crescerem, cuidado para que o teu coração não se eleve e se esqueça do Senhor teu Deus, da onde Ele te tirou. Jesus está dizendo, se eu lhe dei, eu quero que na mesma maneira você me dê e me retribua. Como? Na solidariedade e generosidade. É isso que Jesus está falando. Depois Jesus vai falar sobre a ótica do coração, que aonde estiver o tesouro, ali também estará o meu coração. Ele está dando continuidade. Se o meu tesouro está naquilo que é eterno, o meu coração está lá. Se o meu coração estiver aqui, se a minha vida estiver voltada para isso aqui, meu coração está aqui. O que é tesouro para você? É carro, teu coração vai estar lá. É casa, teu coração vai estar lá.
É bens, teu coração vai estar lá. É dinheiro, teu coração vai estar lá. A gente volta novamente a falar do que Paulo disse em Colossenses capítulo 3. Cara, se você já ressuscitou, homem e mulher, se você já ressuscitou, coloca a tua mente no alto. E busque. Buscar é o quê? Buscar. Quem busca alguma coisa porque foi atraído por essa coisa que está buscando. Quando ele diz busca, ele está dizendo vai atrás, que o teu coração esteja nisso, ao ponto de te levar a buscar. A gente vai começar a entender o porquê que ele disse buscar o meu reino, em primeiro lugar. E estas coisas, que coisas são estas? O que ele veio falando antes, irmãos. Nosso coração precisa estar na eternidade. O apóstolo Paulo, no mesmo capítulo em que lemos, só que no verso 9 e 10, ele vai falar sobre o coração na riqueza. Mais uma vez ele dizendo para os ricos, para que não amem ao dinheiro. Ele disse que o amor às riquezas é a raiz de todos os males. Olha, as riquezas é a raiz de todos os males? Não. O amor, as riquezas, é a raiz de todo tipo de males. O amor às riquezas. Por quê? O amor às riquezas nos leva a supervalorizar o que é material e não o que é espiritual. É o que ele está dizendo. Eu passo só a ter uma vida materialista e não espiritual. Porque se a minha vida for espiritual, o que eu tenho em minhas mãos estará em conformidade com a eternidade. Você está aqui, irmão? E ele continua: a candeia do corpo são os olhos. Se aos teus olhos for bom, você conhece o texto. Aqui ele está falando de uma ótica. Ele está falando de olhos bons e olhos maus. Quando a gente vai no sentido literário do que Jesus está querendo falar, ele está falando de olhos bons e olhos maus. Olhos bons são os olhos simples e não múltiplos. Ou seja, aquele que olha fixamente para um alvo só. É alguém que não está dividindo o seu olhar com outras coisas. Por isso que ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, representando a vida, o sentido da vida, diante da ótica do que eu estou olhando. Olhos maus está voltado ao eu dividir a minha atenção. Coloca aqui Provérbios capítulo 4, versículo 25. Provérbios 4, versículo 25. Dá para colocar aí? Então ele está dizendo a respeito de uma ótica espiritual, a partir do que eu estou observando. E o Senhor fala isso. Eu leio aqui, mas se vocês conseguirem, pode abrir, eu abro aqui. Vamos lá. Abriu? Aí foi mais rápido que eu ainda. Ó. Provérbios 4, 25. Olha sempre para frente. Mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Próximo verso. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Próximo verso. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal, da malignidade. Que mal? É você ter uma vida olhando para dois sentidos. É onde ele está dizendo: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém essa luz que você tem são trevas, quão densas trevas serão? Ele está falando: se aquilo que você tem duplicidade, ou um olhar múltiplo, você vai ter um olhar enfermo. E o olhar enfermo é não estar firme num lado só, é cochear em duas coisas. Amém, irmãos? É isso. Geralmente quem cochia em dois pensamentos fica enfermo, tem um olhar enfermo. Não consegue manter o alvo, sempre olha para o outro lado. Sempre duvida da estrada que está percorrendo.
Aí então Jesus, depois de falar do olhar, depois de falar do coração, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Eu preciso esclarecer aqui que o sentido de servir, ele vale muito para nós, assim como o entendimento do Senhor também vale para a gente. Quando ele diz sobre servir, ele está falando da palavra doulos, que é ser escravo, ser preso, ser escravizado por um senhorio. E o Senhor é Quírios, dono. Não tem como eu servir doulos, ser escravo de Deus, e ser escravo de Mamon, ou escravo das riquezas. Por isso o perigo de depositarmos a esperança nas riquezas, porque eu acabo me tornando escravo delas. E eu acabo não depositando o meu coração no Senhor, Alex. Ele está dizendo: sirva ao Senhor, seja escravo dele, não das riquezas, porque não tem como fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu adoro a Deus, ou eu sou servo de Deus, ou eu sou servo das riquezas. É o que ele está dizendo. Não tem como. E Mamon representa o Deus das riquezas, ou o amor às riquezas, ou a dedicação avarenta aos interesses carnais. Isso aqui mexeu comigo, irmãos. Por isso que é bom a gente ir a fundo, entender o que a palavra literalmente está querendo dizer. Porque a gente se pega muitas vezes só a questão do diabo aqui. E não é somente isso. Você acha que eu não posso possuir algo para mim? Eu posso possuir, mas ele está falando do interesse carnal, de si próprio. Ele está falando da avareza. Ele está falando de eu colocar as riquezas acima do Deus que eu sirvo. Você está entendendo isso aqui, irmão? Não só se trata do diabo nos iludir, se trata do homem, no seu senso, se permitir ser escravo das riquezas. E a gente precisa entender isso aqui. Nem tudo é o diabo não, tá, irmãos? Quando você pega um cartão de crédito, aquele que não tem limite, e você faz uma conta acima do que você pode pagar, a dívida é tua e não do diabo. O diabo está com uma fúria, o boleto não para de chegar. Quem é o diabo aí, na verdade, irmão? Misericórdia. Porque isso tem a ver com os meus interesses pessoais. E aí o diabo tem que pagar a minha conta. Eu não estou defendendo o diabo não, tá, irmão? Ele já está condenado. Ele está perdido. Mas às vezes a gente coloca a culpa no diabo, enquanto na verdade a culpa é nossa, os interesses são nossos. Ele está dizendo que quem ama ao Senhor não ama os seus próprios interesses além dos interesses do seu Deus. É o que ele está dizendo. Quando eu não sou capaz de amar a Deus acima dos meus próprios interesses, eu falho no princípio de honra, pastor Ivani. Aí Mamon me escraviza. Anote isso aqui na tua consciência. Quando eu não sou capaz de amar a Deus acima dos meus próprios interesses, eu falho no princípio de honra. Eu sou escravo das riquezas. Eu não consigo ser inteiro, como o pastor Ivani sempre fala. Por quê? Porque eu sou escravo de outro Senhor. Eu não consigo depositar a minha vida além dos meus próprios interesses. É o que ele está dizendo. Coloca aqui Provérbios capítulo 3, versículo 9.
Você está aqui, irmãos? O Senhor está falando do uso correto das riquezas que possuímos. Que se nós não tomarmos cuidado com o que nós temos em nossas mãos, nós adoramos mais o que temos do que o nosso Deus. E amar mais o que temos do que o nosso Deus é viver numa vida avarenta. E quem é o avarento? O avarento, ele só pensa em si. O avarento, ele só gasta consigo mesmo. O avarento, ele só pensa nos seus próprios interesses. Ele coloca os seus interesses acima do seu Deus. Aleluia. Esse é o avarento. Vamos lá, todos juntos. Honra o Senhor. Vamos de novo, no 3. 3. Olha, como eu honrarei ao Senhor com o que eu possuo, se o que eu possuo é o meu Senhor? Não consegue explicar isso aí? Quando eu não amo a Deus acima dos meus próprios interesses, eu não consigo honrar a Deus com o que eu tenho em minhas mãos. Você nunca vai saber o que é honrar a Deus. Para honrar a Deus tem que estar acima dos seus interesses. Honrar ao Senhor com os bens e com as primícias. Que dirá as primícias? Porque as primícias se fala do primeiro. E as primícias é só a gente olhar para Abel. Foi até falado aqui pelo pastor Ivani pregado. É só você olhar para Abel e aprender o que é a primícia com ele. Ah, porque o sacrifício de Abel era de sangue. Isso é beabá, irmão. Isso é ilusão. Não, não é porque o sacrifício era de sangue, a oferta era de sangue, não tem a ver. O que tem a ver é que Abel se posicionou para ofertar diferente de Caim. Abel olhou e falou assim: qual é o meu primeiro? Melhor de todo o rebanho que eu tenho. O que eu posso entregar para o Senhor é o que eu gostaria que o Senhor me desse. Essa é a atitude de Abel. Foi isso que Deus olhou e fez Deus aceitar a oferta de Abel e não de Caim. Caim não se preocupou em pegar o melhor arauto da terra, pegar a terra mais fofa. Ele trabalhava com terra. Pegar a melhor terra, a porção de terra mais escurinha, a mais adubada. Não tem esses detalhes, mas com Abel tem. E Abel pegou das primícias. Sabe o que é isso? Prioridade. Prioridade. Priorizar a Deus acima dos meus interesses me faz dar a Deus o melhor que eu tenho, acima dos meus interesses. Não vai doer, eu vou entregar. E eu não estou falando somente de dízimo e oferta, não, estou falando da vida. Não adianta você só entregar dinheiro. Sai da porta para fora, não adorar a Deus na tua consciência, não adorar a Deus dentro de casa, não priorizar o teu Senhor. Está acima, irmãos. Se a gente não entender que o que nós temos tem uma linguagem espiritual, entraremos nos portais eternos pobres, Augusto, sem nada. Ah, eu quero entrar como gari. Não, irmão. Não foi isso que Jesus falou, não. Você acha que lá tem lixo para entrar como gari lá dentro? Agora, existem obras que, dependendo do grau de avaliação das obras, promoverão para nós um tesouro eterno. Quem quer eternidade? Quem quer eternidade aí, irmãos? Então a gente tem que olhar a maneira como a gente está entregando. Então, quando eu não sou capaz de amar a Deus acima dos meus próprios interesses, eu falho no princípio de honra. Eu não consigo ter prazer em dar, e é melhor que eu não dê. É o que o Senhor nos explica. Porque para eu dar, eu tenho que ter o coração naquilo que eu faço. Tem que ter generosidade. E isso aqui é uma lei espiritual. Porque as primícias que eles pegavam, eles colocavam dentro do santuário para os sacerdotes e levitas. Eles pegavam a parte e depois repartiam com o povo. E assim,
Eu até anotei, os judeus piedosos traziam as primícias de suas colheitas para os sacerdotes e levitas em forma de gratidão, para obter a boa colheita. Qual era o sentido de se trazer a primícia? Ter uma boa colheita diante de Deus. Foi uma lei espiritual. O que ele está dizendo aqui é a semeadura. Dando que se recebe. É a lei espiritual. O que eu planto, eu vou colher. Literalmente. Está lá em Deuteronômio, capítulo 26. Depois você vai lá e lê. E lá ele vai falar a respeito de duas coisas, quando eles levavam. O próprio Senhor prometia que o lagar deles iria transbordar. Iria transbordar, iria crescer, irmãos. E o lagar tinha duas partes. Quantas partes? Quantas partes? A parte superior e a parte inferior. Na parte superior era onde se prensavam as uvas. Na parte inferior era onde se colhiam os frutos. Aí o Senhor fala que quando priorizamos, segundo Provérbios 3, priorizamos Ele mesmo faz com que os nossos lagares transbordem. Calma aí, a gente precisa entender isso aqui. Lagar transbordar é aumento de acúmulo de uva. Quando ele fala que vai transbordar o lagar, ele está dizendo, a uva que vocês possuem vai crescer. De tal forma que crescerão os pés que estiverem prensando. E automaticamente aqueles que vão recolher o suco da uva. É o que Jesus está dizendo. Quando nós priorizamos o Senhor, aí a gente entende o buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ah, então eu vou priorizar e não vou trabalhar mais. Não, olha para esse texto que você vai ver que a gente vai trabalhar. Você vai pisar em muita uva, mas também você vai recolher muito suco. Deus me abençoar não é de eu parar de trabalhar, não. Isso é... Não vou falar isso, não. Antigamente tinha os cabras lá do exército, quando pegava alguém paradão assim na esquina, tinha uma linguagem, mas não vou falar isso não. Quem era pego sem fazer nada. Que algumas pessoas acham que prosperar em Deus é não fazer nada. Deixa lá que o anjo vai colocar na minha conta. Vai, tu que não vai pisar no lagar não. Deus prosperar e me dar saúde para eu prosperar onde eu trabalho. Deus me prosperar e me dar disposição para pensar e pisar em muita uva. Recolher muito suco dela. Suar bastante, mas ver o fruto do suor e do trabalho. É o que ele está dizendo, priorize o Senhor. Priorize o Senhor. Acabou, irmãos. Do verso 25, e aqui eu vou encerrar, até o 32, ele fala de uma coisa chamada excesso de preocupação, que é a ansiedade. Quando nós falhamos na honra ao Senhor, quando nós falhamos na nossa prioridade, caímos na ansiedade. Prioriza o Senhor para você ver se essa ansiedade não vai embora. Tu descansa, irmão. Tu fica em paz com Deus. Porta fechou, amém, glória a Deus, eu estou com Ele. Lembra do salmista? O Senhor é o meu pastor. Mas o sentido original não é isso não, tá? O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Então quer dizer que às vezes vai faltar alguma coisa. Mas quem é que não vai faltar? Então quando você lê esses salmos, você lê nessa expectativa. Ele é o meu Senhor e Ele não me falta. E há quem diga que Davi estava fugindo de Saul quando escreveu esses salmos. Por entre as florestas, correndo, estava afoito, não tinha o que comer e não tinha o que beber. Eu acho que alguém chegou até a falar a respeito disso aqui. E ele vai e compõe esses salmos. O Senhor é meu pastor e Ele não me falta. Olha para o lado, não tem comida. Olha para o outro, não tem bebida. Mas uma coisa eu sei,
Ele não me falta. Se coloque de pé, irmão. Você está preocupado com o quê, meu irmão, minha irmã? Acabou a água, mas o Senhor não acaba. Não tem pão na mesa, mas o Senhor não se ausenta dela. A porta fechou, mas a porta do céu continua aberta. Olha para o teu irmão e fala para ele: por que você está preocupado? Por que tanta ansiedade? Fala para ele: talvez o teu problema, diz para ele de novo, talvez o teu problema seja uma só coisa. Presta atenção: prioridade. Passe a priorizar mais o teu Deus. Seja mais generoso com Ele. Seja mais solidário. Quando o Senhor queimar no teu coração para fazer, faça. Tem uma linguagem no mundo espiritual isso aí. Faça isso. A gente precisa saber mais priorizar o Senhor. Deus ama quem dá com alegria, irmãos. Deus ama quem vem e traz a alma, o dinheiro, o corpo, a vida, a saúde. Está muito além, irmãos. Deus quer o coração da gente queimando por Ele. Seja rico em boas obras.